E o Flamengo parece que é o time mais movido à polêmica de todo o futebol mundial. E dessa vez, em conversa vazada em grupo de WhatsApp do médico José Luiz Runco, ele coloca o De La Cruz como jogador praticamente aposentado e ainda diz que ele pode até ser vendido, mas não para algum time que queira jogar futebol competitivo. Ele que foi vendido ao Flamengo por 102 milhões de reais, pagamento à vista. Eu estou aqui com meu parceiro Juan e nós vamos conversar, debater um pouco sobre essa situação. Eu quero saber dele o que ele acha aqui do Flamengo ter adquirido um jogador já machucado, lesão crônica, incurável. E aí, Juan, 102 milhões de reais em um clube que se diz organizado, trazer um jogador desse nível, que é muito bom, é verdade, mas com uma lesão incurável. O que você tem a dizer sobre isso? Pode parecer uma grande falta de preparação, principalmente da equipe do departamento médico do Flamengo, que precisou se aprofundar mais em relação ao estado físico do jogador, que deu para perceber que, né, diante dessa afirmativa do departamento médico, que ele tem uma lesão crônica, né, nos 2 joelhos e pode-se considerar um jogador aposentado, né? Como eles disseram aí, né, na conversa que foi vazada, que é um jogador que pode ser procurado, mas para outros fins e não para um jogo competitivo, para um jogador profissional pegado, né? Dentro das qualidades do De La Cruz, que é inegável também, né? A capacidade técnica dele, tática dele, assim que tanto é que ele veio para o Flamengo cotado como para ser um dos melhores dentro do elenco, que é um elenco muito qualificado, um elenco cheio de jogadores muito bons tecnicamente e de grande nome, jogadores tanto de seleção, e ele veio para ser um dos melhores aí do elenco, titular absoluto, e vem sofrendo com essas lesões e jogou poucas partidas e prejudicando o Flamengo também dentro de campo e fora de campo também. É um jogador de salário altíssimo, é um jogador que custou 102 milhões de reais, era para estar em campo, resolvendo. E o De La Cruz, no entanto, ele nunca conseguiu uma sequência dentro do Flamengo. Sempre que ele começa a ficar bem, 5, 6 jogos, a gente fala, pronto, De La Cruz está voltando à sua forma dos tempos de River Plate. Ele vai e se lesiona. Aí ele volta, se lesiona de novo e continua sempre assim. O cara é jogador de seleção uruguaia, jogador que, por vezes, titular absoluto, até no lugar do próprio Arrascaeta, que é outro que não para de ter uma lesão atrás da outra dentro do Flamengo. O Flamengo sofre demais com isso. O Danilo também vem de lesões. O Alexandre também com lesões. E nunca que o time consegue ter ali o seu elenco inteiro à disposição. O Pedro, por exemplo, que para mim é o jogador mais diferenciado desse time do Flamengo, nem é o Arrascaeta. Pedro vem de uma lesão gravíssima, tá voltando aos poucos, readquirindo sua forma. Teve toda essa polêmica e agora é isso do De La Cruz, que me deixa bastante desanimado, né, quanto ao jogador. Para o Runco chegar a falar que ele não joga mais futebol competitivo, ele deveria se aposentar ou jogar nos Estados Unidos. Fato é que o prejuízo já foi grande, hein? Você acha que o Flamengo consegue recuperar alguma coisa? Acho que pode pintar algum time querendo dar aí pelo menos parte dessa grana que o Flamengo gastou? Citando o Pedro, como você trouxe como exemplo, de um jogador que passou por uma lesão também, diferente do De La Cruz, não foi uma lesão crônica, né? Então, assim, ele, diante das condições dele, junto com o departamento médico também, que acelerou esse processo de recuperação, fazendo com que ele pudesse retornar aos gramados o quanto antes, né? Houve toda essa polêmica com o Davi Luiz, mas enfim, é um caso à parte. A gente está trazendo aqui a questão do Felipe Luiz. Sim, do Felipe Luiz, desculpa. A gente está trazendo aqui a questão do De La Cruz, né? Acredito que o Flamengo não tenha tanta possibilidade de talvez recuperar esse investimento altíssimo, né? Foi uma das maiores contratações dos últimos tempos, feito pelo Flamengo. Tendo em vista que ele é um jogador dito pelo departamento médico já, digamos que aposentado, não literalmente, ele pode sim atuar em pequenas equipes, né, que não disputam campeonatos de tanta expressão, mas considerando o grau de qualidade de um jogador como o De La Cruz, acredito eu que ele não vai querer disputar pequenos campeonatos, talvez por uma frustração também, que isso pode gerar um desequilíbrio também mental, psicológico para o jogador, para o próprio jogador no auge da carreira, um jogador novo que poderia também alcançar novos ares aí, futuramente, quem sabe, jogar em um time europeu. A gente tá falando sobre um dos maiores jogadores aí saiu como ídolo
do River Plate, né? Então ele veio pro Flamengo também para ser ídolo, mas devido a essas condições aí físicas, infelizmente ele está sendo taxado como um jogador aposentado, né? Exatamente, o Flamengo, que se você for pegar todos os jogadores do elenco e colocar no imaginário aí, pô, imagina todo mundo aí sem lesão, todo mundo em forma. Cara, olha o elenco do Flamengo, tem Léo Pereira, tem Léo Ortiz, Danilo, Alexandro, Varela, Wesley. Aí você chega no meio de campo e você tem jogadores do naipe aí do De La Cruz, que é o assunto aqui do vídeo, Arrascaeta, Jorginho, tá chegando o Saúl, que é um grandíssimo jogador aí, vindo do futebol europeu com apenas 30 anos. Deve estar chegando também o Carrascal, que é outro grande jogador. Aí você vai pro ataque, tem o Cebolinha. A gente tem que lembrar que o Cebolinha jogou muito no Grêmio. Teve um começo de Benfica muito bom. Seleção brasileira, ele foi muito bem. Você tem o Bruno Henrique, que já é um jogador mais pro fim de carreira, pela idade, 34 anos. Mas vem também de uma lesão gravíssima. Se ele não tivesse tido aquela lesão no joelho, talvez ele estaria voando até hoje. Tem o Pedro voltando de lesão também. Tem o Michael, que parece que desaprendeu a jogar futebol. Tem o Luiz Araújo, esse está jogando muito plata. O Flamengo tem um elenco espetacular, cara. Espetacular. Se todo mundo tivesse em forma, dificilmente o Flamengo seria batido por algum time sul-americano. O problema é que tem sempre 3, 4 lesões ao mesmo tempo. Aí esses caras voltam, machucam logo depois. O Cebolinha é outro que tá assim também. O Rodrigo Caio poderia estar desfilando aqui, ó, jogando de terno, zagueiraço. O que aconteceu? Lesão crônica também. Joelho todo arrebentado, teve que se aposentar cedo, precoce. E agora eu temo que o fim do De La Cruz seja o mesmo. Ele vai ter que se aposentar. Jogador de Copa do Mundo, cara. Jogador de seleção. Então, assim, é uma pena. Mas eu reitero aqui, é o maior erro que eu já vi o Flamengo cometendo na contratação. Erro amador, cara. Já trouxe o jogador machucado, que eu acho um erro, por esse valor, né? Igual que o Palmeiras fez com o Paulinho do Atlético Mineiro aí. E se não der certo? Jogou dinheiro fora. Então, assim, para isso que servem os testes físicos antes de uma contratação. Você pegou a lesão ali, acabou, cara. Não vamos contratar, acabou. Ou não é, cara? A gente pode até considerar talvez um amadorismo da parte médica do Flamengo, tendo em vista que a lesão do De La Cruz é uma lesão crônica, né? Isso. Mas eu acredito que pode ter havido um ruído na questão das informações em relação ao estado físico do jogador. Mas será que politicamente ali dentro, para fazer a média com a torcida e trazer um grande nome, os caras passaram por cima disso? Eu não acredito que o Flamengo investiria tão alto apenas 100 milhões, por nome. Cara? Apenas por nome. Porque o Flamengo não existe um time igual o Flamengo, maior do Brasil, na minha opinião, contratar apenas para ter esse ibope, para agradar a torcida, tipo, trouxemos um grande jogador. Vocês queriam um jogador de nome, um jogador grande, um jogador que está no auge da carreira, trouxemos. Não, acredito que o Flamengo não seria assim tão amador a ponto de investir tão alto num jogador que está aí com uma lesão que não é benéfico nem para ele, muito menos para o Flamengo, né? Você consegue acreditar que o De La Cruz possa ser usado ainda no Flamengo, digamos, com a estratégia? Ele joga um jogo ali contra um time pequeno, um Juventude da vida, um Sport, esses jogos assim, para ele até descansar atletas como o Arrascaeta, o Carrascal quando estiver aqui, o Saúl. Aí beleza, coloca o De La Cruz. Ou até em jogo grande, contra um Palmeiras da vida, mas faltando ali 15 minutinhos para tentar segurar mais a bola, taticamente resolver. Você acha que o De La Cruz ainda dá para o Flamengo conseguir sugar alguma coisa do De La Cruz ainda nesse sentido? Bom, eu acredito que dentro dessas possibilidades, o Flamengo usaria essa estratégia apenas como uma forma de tentar não jogar dinheiro fora, né? Uhum. Tentar usufruir o máximo possível desse jogador que veio, como falei anteriormente, veio para ser como um dos melhores do Flamengo, né? O Flamengo, como nós sabemos, é um time estrelado. Hoje tem o melhor elenco do país, né? Grandes nomes, jogadores de seleção, cada jogador atua em suas respectivas seleções. Então acredito que o Flamengo poderia sim utilizá-lo nesses jogos de pouca expressão, em campeonatos de pouca expressão, como Brasileirão, assim, alguns jogos, né, especificamente falando, como um jogo não clássico, um jogo grande, um jogo contra que possa pequeno, tipo Juventude, definir Vasco. Uma posição na tabela, mas um jogo pequeno assim como... contra um Vasco. Antes, né, como antigamente era considerado um clássico, Flamengo e Vasco, hoje não mais, né? Então, você vai pegar um Vasco que é um time frágil, um time fraco, que todo mundo tira uma casquinha, bota o De La Cruz pra brincar um pouquinho, junto com o Pedro, o Danilo, os caras que vêm de lesão, o Cebolinha, pode juntar esses caras aí, bota contra um Vasco, um Juventude, esses times desse tamanho aí.
Vasco, Juventude, Sport, tá tudo ali na mesma prateleira. Mas somente o jogador pode dizer, né? Se ele ainda tem condições físicas e mentais também, né? Porque isso deve pesar muito para a cabeça do jogador. Saber que no auge da carreira dele, vindo pro futebol brasileiro, disputar grandes campeonatos, receber uma notícia dessa, talvez sim ele já sabia que poderia haver a possibilidade dele expandir, né? Dele evoluir essa lesão dele. Eu acredito também que o Flamengo já talvez tenha sido informado em relação à possibilidade do caso dele evoluir, né? O estado físico dele evoluir no sentido negativo. E ele... Aconteceu o que está acontecendo agora, né? Ele correu o risco de ficar fora do futebol, assim, para sempre, né? Futebol de alto nível, que eu falo, né? Então, para ele, a questão psicológica, acredito que vai pesar tanto quanto a questão física, viu? Porque possa ser, sim, que ele tenha condições de jogar 15 minutos, 20 minutos ali, iniciais ou finais de uma partida, mas, claro, não oferecendo o melhor que ele pode oferecer, tendo em consideração a qualidade técnica dele, né? E como você falou, tem a frustração mental. Todo jogador quer jogar, até mesmo em pelada, todo mundo quer jogar. Imagina para um jogador desse nível, de Copa do Mundo, como eu falei, poder jogar 20 minutos, 15, tem uma final importante, porra, eu não posso entrar na final, porque eu posso ser um cara que vai entrar, 5 minutos machuca, já gasta uma substituição. Então vai ter que ser trabalhado muito a parte psicológica do De La Cruz aí, como você disse, eu concordo, até acima da parte física. E vamos finalizar aqui o vídeo de hoje. Eu peço a opinião de vocês que estão aí assistindo. Coloca aqui no campo de comentários o que você acha dessa situação toda. Será que o Flamengo sabia que o De La Cruz tinha essa lesão crônica ou ele adquiriu essa lesão crônica já no Flamengo? Mas fato é que ele já veio machucado, tá? O Flamengo já trouxe o jogador lesionado. Deixa a opinião de vocês aqui no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Deixa o like se chegou até aqui e gostou do conteúdo. Tamo junto, valeu e até mais.